A Bíblia vai dizer que aqueles principais da época, os fariseus, os saduceus, todos aqueles que estavam ao redor, não gostaram da cura deste homem, da autoridade que Pedro e João usavam, que era no nome de Jesus. E por isso prenderam eles. E eles, mesmo lá no Sinédrio, mesmo eles presos depois, eles testemunhavam quem era Jesus para todos. E uma multidão incontável começava a crer. Sendo assim, Pedro e João, diante do Sinédrio, ele finaliza aqui no versículo 12, diante da temática de hoje, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens em que devemos ser salvos. E o Senhor colocou uma mensagem no meu coração com a seguinte temática, o seguinte tema: relacionamento e intimidade com Deus Santo. É necessário uma vida cristã ter esse relacionamento com Deus. Muitas das vezes nós ficamos há muito tempo, talvez no nosso trabalho, no mínimo 8 horas por dia, e a gente fica talvez despreocupado em buscar a presença de Deus, em se relacionar com o nosso Deus. Chegamos em casa cansados e priorizamos aí a nossa família, e algumas vezes tem culto no decorrer da semana. E o relacionamento com Deus, muitas das vezes, não é o 24 horas por dia. E dentro desse tempo todo, muitos de nós ainda dedicam a muitas coisas que não tem nada a ver com o relacionamento com Deus, que nós podemos chamar inclusive de entretenimento, perda de tempo, e nada te edifica essas coisas mundanas. Sendo assim, nós temos que ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus mais profunda, para que a nossa fé fica realmente acesa. Certa feita, querido, eu estava pregando numa igreja, foi recente mesmo, e o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, mas não pode escorrer tanto. Mas a igreja lá chama Torre Forte, e o versículo que eles usam como base é Provérbios 18:10, que diz: Torre forte é o nome do Senhor, e os justos correrão para essa proteção que é o Senhor. E de fato, temos que ter esse relacionamento a ponto de saber que Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso Pai. Certa feita aconteceu, isso é real, queridos irmãos, que 7 filhos de um judeu chamado Seba, a Bíblia vai dizer que eles, vendo pessoas endemoniadas, eles querem invocar o nome do Senhor Jesus nessas pessoas que estão possessas. E aí eles pegam e falam no nome do Jesus que Paulo prega, manifesta Jesus aí. Muito um paradoxo, uma bagunça dentro de pessoas que estavam possuídas de demônios. E a Bíblia vai dizer que essas pessoas não tinham nenhuma autoridade, por mais que elas usavam o nome de Jesus. Elas não conheciam nada do que é ser cristão, do que é servo de Deus, da intimidade, do relacionamento. Mas quando eles ouviram o apóstolo Paulo pregando com autoridade, e milagres aconteciam, paralíticos levantavam, cegos enxergavam, porque o Senhor Jesus deu autoridade no seu nome. Aí eles tentaram invocar o nome de Jesus, sendo que Jesus não é um espírito para ser invocado assim, na vida de pessoas que estavam manifestas demônios. Atos capítulo 19, versículo 13 a 16. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que os demônios foram mais inteligentes do que eles, e disse: peraí, Paulo, o apóstolo Paulo conhece, Jesus também conhecemos, mas e vós, vocês 7 filhos de Seba, quem sois vós? E eles pegaram e deram uma surra, esses 7 filhos de Seba, bateram com tanta violência que
ficaram nus. Aí a gente percebe o que é falar de Jesus. Porque tem uma passagem na Bíblia que fala que o espírito do anticristo, ele não confessa que Jesus é Cristo. Mas você vê hoje em dia, queridos irmãos, nos dias atuais, pessoas totalmente endemoniadas, totalmente fora do Evangelho, totalmente distorcendo a verdade, e ainda fala de Jesus. Então isso aí, nós percebemos que o diabo, ele de fato se transforma, disfarça muito bem, né? E nós percebemos que nós que somos lavados, remidos no sangue de Cristo, temos que ser diferente dessas pessoas, diferente desses filhos de Belial, de Beelzebul. Não podemos ser igual esses espíritos aqui nos 7 filhos de Seva, mas temos que ter um vínculo mais profundo com Jesus. Glória a Deus. E quando eu estava escrevendo o que eu escrevi aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus estava me lembrando que muitos de nós lembram de Jesus só sofredor. Aí a nossa irmã Amara louvou aqui. Aquilo que o Espírito Santo estava no coração. Por isso que a minha cara estava tremendo. Nós não podemos lembrar de Jesus só como tadinho, coitado, apanhou. Os judeus, os romanos, foram melhores, mais fortes que ele nunca. Aleluia. Glória a Deus. Nunca Jesus perdeu nenhuma batalha e nunca vai perder. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele quer se entregar. Satanás tenta de tudo para ele não se entregar. E ele fala: eu vou por amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sendo assim, queridos irmãos, nunca tira dessa cabeça o Jesus que é só sofredor. Jesus, ele passou aquelas humilhações, mas com um propósito. Ele poderia falar aquilo que ele falou, inclusive, lá em Êxodo capítulo 3 e 14, quando Deus, que é o próprio Jesus também, chama Moisés, Êxodo 3 e 14, ele fala: mas como é que eu vou apresentar diante de Faraó? Qual é o seu nome, Deus? E Deus fala: eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Oh, glória a Deus. Tudo que o meu povo precisar, eu serei. Esse é o Jesus a quem nós estamos pregando aqui nessa noite. O Jesus que não há salvação em nenhum outro nome, porque é Ele que tem poder sobre a morte. É Ele que pagou a humanidade, o pecado da humanidade inteira. E pelas suas pisaduras, porque é um sangue puro, santo e profundo, tremendo. Pelas suas pisaduras somos sanados. Aleluia, Jesus. Então, esse Deus, amados irmãos, Ele é extraordinário. Jesus hoje reina no nosso coração já. A Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que o próprio João veio ao Apocalipse em mais de um capítulo, vários capítulos. Jesus em um alto sublime trono. Jesus como poderoso. Os anjos estão adorando. Tem 12 anciões com coroas que João viu, mas da mesma forma que João viu eles com a coroa, ele vê também eles pegando a coroa e jogando no trono de Deus e se prostrando diante da majestade. Esse é o Jesus que nós estamos vendo. Glória a Deus. Esse Jesus é o mesmo Jesus que estava com o Pai e com o Espírito Santo lá em Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É o mesmo Deus que estava lá em Gênesis 3. Só vamos ver a partir do versículo 15, que diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Louvado seja Deus. Então, nós devemos aproximar mais desse Deus, conhecer mais desse Deus, e não só por aquilo que as pessoas falam, mas nós queremos ouvir também Ele falar conosco. E sendo assim, nessa fé, a igreja nunca vai morrer. Nessa fé, a igreja sempre vai estar esperando de Deus uma resposta. Sempre vai estar esperando Deus fazer alguma coisa nova.
E nós devemos entender que Paulo disse em várias cartas, dizendo: vós sois morada do Espírito Santo de Deus. Vós sois morada do Espírito Santo de Deus. É extraordinário, irmãos. Certa feita, quando Jesus estava ainda no Getsemane, e veio judeus, veio soldados romanos para prender o mestre, e aí veio um dos soldados e disse: quem é Jesus aí entre vós? Porque Jesus não tinha boniteza, aparência diferenciada entre outros homens. E aí Jesus só fala assim: eu sou Jesus. Quando ele fala eu sou, bate lá em Gênesis 3,14. Eu sou. Esse eu sou de Jesus é Deus falando e todos caem. Só uma vez que não é isso. Todos caem. Sabe quando ele fala eu sou? É extraordinário. É extraordinário. Quando Jesus ressuscita, Jesus ele aparece para os discípulos e fala assim: paz seja convosco, receba o Espírito. Quando fala receba do Espírito, é com E maiúsculo, já é a manifestação da Arabação, do Espírito Santo ali. E com certeza ele deve ter caído também, no mínimo caído com o poder de Deus, no mínimo caído na majestade divina. O poder de Deus tem que se manifestar em nosso meio. A fé nossa tem que estar ativa. Deus vai fazer aqui hoje. Se você ficar só com o olho aberto, no sentido carnal, você vai ver eu pregando simplesmente, o irmão coçando a orelha, outro irmão cochilando. Mas se você ficar com os olhos espirituais atentos, você vai crer. Deus vai falar comigo nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia continua discorrendo lá em João 4,26. Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo. Lá em João 6,35, eu sou o pão da vida. Lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Lá em João 8,58, eu sou antes que Abraão existisse. Aleluia. João 10,7, eu sou a porta das ovelhas. João 10,11, eu sou o bom pastor. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. João 14,6, eu sou o caminho e a verdade. João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Aleluia! Glória a Deus! Porque o nosso adversário não tem perdão, prefeito Paulo, é simples. Ele não tem perdão porque ele já contemplou a glória de Deus, a qual nós conhecemos só por enigma. Conhecemos só um pouquinho. Muitos crentes, eles dizem assim: hoje foi uma bênção, foi o poder de Deus. Mas aí no outro culto na hora estava muito frio. Aí no outro culto estava frio ainda. Isso não é relacionamento. Não é exalar o perfume da graça. O Senhor, Ele quer que nós aprofundamos um pouquinho mais. Aleluia! Esses homens a qual nós estamos lendo aqui, irmãos, eles tinham tanta convicção, que independente se estão matando o corpo deles, eles disseram: não há nenhuma salvação em outro. Mesmo apedrejando, batendo muitos mortos, segundo a tradição da igreja, todos, exceto João, foi morto como Marte. Todos mortos, mas não negaram esse Jesus. Aleluia! É uma convicção extraordinária. E observe que aquilo que o apóstolo João viu em Apocalipse para os irmãos, Estevão já tinha também dito. Estevão pregando. E aí quando ele começa a contemplar a glória de Deus, Jesus direito do Pai, aí os judeus e outros ali que estavam rasgaram as suas vestes, rangiam os dentes de raiva, pegaram pedras e apedrejaram o nosso e apedrejaram Estevão.
Só porque ele viu a glória de Deus, estava mostrando: olha, eu estou vendo o Senhor Jesus sentado em um alto sublime trono. Lá em 2000 anos atrás, Estevão já contemplava Jesus ressuscitado. E aí tem pessoas que estão com ele na mente ainda: não, Jesus, tadinho, não tenha dó, não tenha esse tipo de pensamento. Jesus, ele era homem como homem, ele sofreu como nós sofremos. É lógico que em um grau muito maior, mas lembra sempre que Jesus era 100% homem, mas tinha também a divindade, 100% Deus. E 100% Deus, ele não, a morte não tem poder nenhum sobre ele. É por isso que nós rebatemos muitas das vezes algumas tradições de algumas igrejas, de algumas crenças, que acreditam, por exemplo, em Jesus ali numa imagem todo machucado, sendo que Jesus já passou de 100 a mais de 2000 anos. Ele ressuscitou há muito tempo. E ele apareceu durante 40 dias para centenas de pessoas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus não morre, irmãos. Deus nunca morreu. Aleluia. O homem, Jesus, o próprio Jesus, foi morto ali. E ainda assim ele ressuscitou no terceiro dia. Por quê? Porque era Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Qual que é o seu nível de comunhão com o Senhor, irmãos? Glória a Deus. E eu digo relacionamento. Você pode imaginar aí que é mais fácil, porque quando fala de Deus é um pouco complicado. Mas tenta imaginar, por exemplo, uma pessoa entrando na igreja pela primeira vez, ou uma pessoa que está na rua, andando na rua com você. Muitas das vezes, se você não ficar, talvez com um sentimento dessa pessoa, talvez de piedade, etc., você vai olhar essa pessoa como uma pessoa normal, tanto faz, entre aspas falando, lógico assim com respeito, mas essa pessoa, ela tem um relacionamento com sua família, a família dela ama ela demais. Se entrar com qualquer um aqui, talvez é qualquer um, mas quando você se relaciona, qual é o seu relacionamento com Deus? É como se fosse uma pessoa que você não conhece, ou é um relacionamento que você realmente conversa, bate aquele papo, abraça Jesus? Porque com a sua família, com o seu esposo, com os seus filhos, você quer ter um relacionamento. E esse relacionamento é de conversa, é de amor, é de demonstração de amor. Aleluia, Jesus. E qual é o seu relacionamento com Deus? Se com a sua família você está sendo melhor para com Deus do que para com Deus, está errado. Aleluia. Com a minha família, eu estou louco para chegar no serviço, porque eu quero dedicar um tempo extraordinário à minha família. Eu amo minha família. E Deus, qual que é o seu relacionamento com Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Qual que é a sua conversa diária com o Senhor? Os crentes de muitas igrejas, irmãos, muitas igrejas, até uma demonstração no sentido de oração de meia hora, não está tendo. 5 minutos, nem isso. A pessoa costuma meia hora, é muito difícil, então eu vou orar 10 minutos. 10 minutos é muito difícil, ninguém está me vendo também, então eu vou orar 5 minutos. A pessoa mais fria, mais longe de Deus, mais carnal, crente, crente lindo. E aí você não ora nada mais, para você estar tudo bom, mas você não sente nada do relacionamento que você tem com Deus. Aleluia. Porque se você não conversa com Deus, Deus também não está conversando com você como amigo. Deus está tratando com você aqui para um despertamento, para voltar uma aliança que você está quebrando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer que você fale assim: eu tenho um bom amigo, Jesus meu salvo. Aleluia, Jesus. Glória a Eu Deus. escolhido de milhares. Santo Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus.
relacionamento, Jesus já começou. Jesus já começou, dando oportunidades incontáveis. Quantas mensagens pregadas, irmãos? Quantas vezes você lê a Bíblia, irmãos? É a oportunidade do Senhor falar: eu estou aqui, meu filho, relaciona comigo. Deixa a minha palavra realmente ser o seu pão da vida. Deixa a minha palavra realmente ser luz para os seus caminhos. Deixa eu realmente ser o bom pastor da sua vida. Te dar vida porque você estava nas trevas. Te mostrar o único caminho que conduz às mansões celestiais. Não podemos, irmãos, conhecer Jesus como se fosse um qualquer. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele chegou lá na Grécia, ele estava andando e vendo as barbaridades de idolatria. E aí ele olhava para uma imagem, olhava para uma outra imagem. Tudo ali realmente era desconhecido. Desconhecido. Mas quando estava ali um monumento ali dizendo ao Deus desconhecido, por mais que aquelas pessoas disseram ao Deus desconhecido que nós não conhecemos, ele conhecia, ele tinha relacionamento. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha relacionamento. Ele para e começa a pregar, explicando: eu conheço o Deus que vocês não conhecem. Aleluia! Eu conheço. Eu conheço. Quando você sabe quão maravilhoso é o que Deus é, realmente a santidade, o poderio, você entende que não precisa de mais nada. Ele é o tudo. Ele é o tudo. Glória a Deus. Na nossa vida, Ele é tudo. Ele supre as nossas necessidades. Buscai o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Deixa Ele ser o tudo de fato na sua vida. Quando aquele homem lá em João 3, Atos 3, que estava ali mendigando na porta do templo, pedindo ali uma esmola, ele ainda achava, conhecia somente o Deus desconhecido, no sentido daquele povo religioso que ia para o templo. Mas quando Pedro e João falam: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho de novo, vou apresentar para o Senhor Jesus desconhecido. Glória a Deus. Eu tenho Jesus, sério, dono do ouro, da prata, dono de tudo, dono da sua vida. E aí esse homem recebe essa graça. A melhor coisa, irmãos, nunca foi milagres. Nunca foi milagres. Jesus curava, mas Jesus disse: eu não vim para trazer isso aí, essa paz, essa união que vocês querem, esses prazeres momentâneos. Eu quero trazer para vocês a paz de salvação na sua alma. Aleluia. E por isso Jesus se libertava, salvava, perdoando os pecados. Meus irmãos, nunca perca o foco, porque muitas pessoas estão perdendo. Hoje em dia, as pessoas falam da placa A, da placa B de igrejas, mas em muitas coisas elas estão idolatrando também. Muitas coisas elas têm mais relacionamento que é com Deus. E é Deus que tem feito tudo
sempre está trabalhando ativo. Glória a Deus. Não há salvação em nenhum outro. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus separa os 12 e diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, não falará dano algum, e outras coisas mais, e sinais serão se creem. Aqueles discípulos voltam, irmãos, e eles voltam pulando de alegria, felizes, e diz: Jesus é o certo. Aleluia. Nós oramos, são demônios, os demônios saíram. Os demônios saíram no seu nome, Jesus. Jesus fala: não fica alegre por isso. Não fica alegre só pelos dons que eu dei para vocês. Eu não tenho poder para vocês para se aparecerem, para mostrar que vocês têm superpoderes. Eu levantei vocês para demonstrar a salvação de urgência que eu tenho feito sobre a terra. Aleluia. E através de vocês, incendiando o mundo, todos vão ser alcançados. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Não é na nossa força, não é na nossa beleza, não é na nossa inteligência, não é na nossa aparência, irmãos, é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Glória a Deus. Se Moisés tivesse ido só por ele sozinho, o primeiro soldado dava um murro na cara dele e derrubava ele. Mas nem o rei, nem o faraó tem poder sobre o ungido do Senhor. Aleluia. Orava só, Glória a Deus. orava só. Aleluia. Nós temos que ir na autoridade do Senhor. Muitas pessoas quebraram a cara. Muitas pessoas estão indo até hoje na sua própria força. E na nossa própria força nós não dá um passo. Porque é muito inimigo, irmão. A guerra é travada demais. É muito inimigo. Exemplo, um homem não entra com 10 homens. Mas um homem cheio de Deus, ele vai no lugar onde que as pessoas se prostituem, ele vai no lugar onde as pessoas estão se embriagando, ele vai em qualquer lugar pregar o evangelho e sai dali muitas vezes salvando milhares. Aleluia. Glória a Deus. Salvando milhares. Então nunca covarde. Aleluia. A pressão está grande e muitas das vezes está dando certo para muitos que esquecem que Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Queridos irmãos, estamos em tempo de pegando a verdade e tampando ela e colocando ela na mentira e falando que é verdade. Pessoas, famílias, governos estão usando isso, mentiras, uma bagunça. Eu estava vendo agora se eu não me engano agora em Miguel, dizendo que o governo vai mudar até 20 salários aqueles que pegaram aqueles robôs de bebê lá e levar para o SUS. Olha, moço, que mundo é esse? Assustador. Por quê? As pessoas estão tão boba alegre, tão pervertida, tão possuída, que elas estão achando na cabeça delas que até robô falso bebê falso, boneco falso é realmente criança. Está invertendo os valores assim, ó. O diabo rindo, dando gargalhada. E nós temos que rir com isso? Só se a gente for bobo. Nós temos que repreender Satanás. Cara do diabo. Senão, os nossos filhos vão chegar com essas ideias também. Os nossos parentes vão chegar com isso também. É meu. E aí rasga a Bíblia, que é meu. Eu estou usando isso aí, mas tem muitas outras coisas, irmãos. Nós temos que ser cheios de Deus. Mesmo que as pessoas chamam de radical,
Nós temos que ser igual aos homens de Deus aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você lembra de João Batista? João Batista que foi o precursor, que abriu o caminho pregando raça de vivos. Foi pregando, virar que eu não sou digno nem desatar a sandália dos pés dele. Eu vos batizo com água, vai virar que vai batizar vocês com água, o Espírito Santo com fogo. Esse aí, um dia ele denunciou o pecado de um rei, dizendo: olha, você está com a mulher do seu irmão. E aí, acabou no final das contas perdendo a cabeça. Aí, como ninguém hoje em dia quer perder a cabeça, fica caladinho. Não fala isso não. Não, aceita tudo. E aí as igrejas estão morrendo, porque a verdade está cada dia mais sendo contida. Estão matando a verdade nos púlpitos. Estão matando os profetas de Deus. Mas eles nunca vão conseguir fazer isso em tudo. O Senhor sempre vai levantar aqueles cheios de Deus, que não tem medo de a gente falar. Glória a Deus. Aleluia. Você viu a irmã? Eu gosto do livro que a irmã cita a luta direto. Mas é um livro que poucos gostam de ouvir na íntegra, né? De cumprir. Só quer realmente pregadores de rosa. Mas o Espírito esquece. Quer só as coisinhas gostosas. Porque você tem um monte de campanha aí, só Deus. Em várias igrejas que é só bem. Recebe isso, né? E nada de muda de vida. Aleluia. Transforma. Toma jeito. Jesus está voltando. Aleluia. Já que o Mateus mostrou esquecido, tudo é esse mesmo. Porque assim tem que ser a verdade. É Jesus. E o povo precisando. Glória a Deus. Não é mais nada, irmão. Primeiro é Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. É santo, Jesus. Porque se tiver Jesus, tem tudo. Se não tiver Jesus, não tem nada. Aleluia. Deus. Quantas igrejas bilionárias, quantos pastores com carros luxuosos, quantas coisas menos evangélico, mas isso tudo vai ser para eles como recompensa terrena. Quando pegar, o que você ganhou, pastor, com isso? Uma Mercedes-Benz, uma casa de 3 milhões de reais. Peraí, foi pregando a verdade? Ou você ganhou isso tudo uma mentira? Sendo um falso profeta da Carabaçô, sendo uma pessoa perversa, diabólica? Foi no Espírito de Deus? Ou foi no Espírito de Satanás? Joga aqui, por favor, tudo que você tem no fogo. Torabação para aquela mulher. E vamos ver o que vai sair de lá. Jogou vento. Jogou palha. Cadê o que você tinha mesmo, pastor? Cadê o que você tinha mesmo, irmão? Aleluia. Mas é no seu nome que eu preguei, no seu nome que eu profetizei, no seu nome que eu falei em línguas, no seu... Aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando você vê lá em Lucas, aquela parábola do rico do Lázaro, muitas das vezes, irmãos, o pastor está sofrendo, o sobreiro está sofrendo, a igreja pequena está sofrendo, os membros estão sofrendo, e muitas vezes elas falam: meu Deus, por que ela está tanto assim? Aí eu lembro das mesmas coisas do rico do Lázaro. O rico tinha de tudo, só glória. Mas você é cristão aqui, entre nós, homens de Deus, mulheres de Deus, todos nós, sem exceção, todos nós, homens de Deus, mulheres de Deus, sabemos que aqueles que muitas das vezes você vê um vídeo dele, não tem nada de evangelho, está claro, não é Deus a vida deles, porque está contra a palavra de Deus. Aleluia. Então eles têm tudo, e nós somos agora aquele pobrinho lá, não tem nada.
Deus sempre provendo. É verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas a recompensa, depois da morte, vem a vitória, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque nós continuamos firmes com Jesus. Nós continuamos firmes, buscando o Senhor, trabalhando incessantemente na obra. Aleluia, Jesus. E aí, quando for jogado, vai sair coisas boas, irmãos, com certeza. Glória a Deus. Em Aleluia. nome de Jesus. Amém? Então, faça continuamente o seu melhor. Aleluia, Jesus. Glória E isso, irmãos, coloca na prática. Coloca na prática você mesmo. Julga você mesmo. Será que eu como obreiro estou fazendo o meu melhor? O que aquela outra igreja bíblica, cristocêntrica, fez que deu certo? E por que eu não estou fazendo? Glória a Deus. Julga você mesmo. E aí você mesmo vai ver a vergonha que muitos são. Porque sabe que tem que melhorar e não melhora nunca. Já estamos quase 10 anos de ministério. E as verdades continuam sendo ditas. Todo dia, irmãos. Faça o melhor cada dia mais. Glória a Deus. Porque só temos a oportunidade de fazer o melhor agora em vida. E não só em vida, né, irmãos? Em saúde também. Porque enfermo também não faz nada. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, jovens, vós sois fortes, porque me seja um amigo. É porque nós jovens temos que aproveitar a nossa força e fazer mais e mais. Aleluia. E quando a gente é mais velho, talvez não conseguimos fazer as coisas de jovem. Glória a Deus. Graças a Deus tem muitas pessoas idosas que tem tanto vigor de Deus que dá gosto. E nós não levamos a Deus. Eu queria ter esse vigor. Tenha relacionamento Glória a Deus. Aleluia. com Deus. E você sabe quem tem relacionamento e não tem. Quem tem intimidade com Deus e não tem. Aleluia, Jesus. Tem um Glória a ditado popular, nem sei se é bíblico, não fala ditado popular, que diz: a boca fala, o coração está cheio. E aí você vê, eu estava conversando com você esses dias para trás no meu serviço, e teve um cidadão que disse para mim: Paulo, deixa eu tirar uma dúvida com você. Por que aquele irmão lá que é pastor fala tanta atrocidade, tanta coisa errada? Xinga, faz isso. Então é porque muitas das vezes falta o relacionamento, já tem um status: consagração, pastor, obreiro, etc., membro do corpo de Cristo, mas falta o relacionamento. Quantas vezes nós, cada um de nós que não vem nessas crianças, as pessoas não conhecem a nossa cristã, mas aí chega para nós e fala assim: ei, você é evangélico? Tem certeza que eu disse com vocês. Aleluia, Jesus. Um dia a irmã não, a pessoa está desviada, aí no final operário, eu estava ali, saí da lotérica, na época nós morávamos ali no operário ainda, e aí uma mulher, toda maquiada, bem maquiada, uma senhora, ela falou comigo assim: me chamou, eu falei assim: você eu te conheço, né? Conhece? Você não me conhece não? Eu não conheço de onde? Eu te conheço. Você é servo de Deus, não é? Eu falei assim: como você sabe? Você é cristão? Eu falei: sou. Ela falou assim: olha, já estou há mais de 4 anos fora da igreja, mas o dom de discernimento eu tenho, e eu vejo Deus na sua vida. Eu falei: glória a Deus. Eu pensei com ela, preguei para ela. Eu não sei se ela voltou da igreja, mas a minha parte eu fiz. Aleluia. Na verdade, eu não estava na lotérica, não, eu estava evangelizando lá na praça. E aí ela me parou. Então, irmão, isso é extraordinário. Como as pessoas conseguem entender Deus em nós? Principalmente se essas pessoas estiverem com muitas densas trevas, ela consegue ver a luz em nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos nós temos falhas. E eu sou um dos que toma pau, esmurro minha cara: meu Deus, preciso melhorar isso, preciso melhorar isso. E não é fácil o processo de ser transformado. Mas nunca perca. Já teve coisa na minha vida, que eu não vou falar para os irmãos no detalhe,
verdades que eu não tenho há anos. E eu estou com 20 anos na presença de Deus. Anos para Deus me levar. Glória a Deus. Eu falei, meu Deus, eu preciso. É possível, tanto eu falei que precisa. Glória a Deus. E aí, irmãos, você acredita que Deus chorou? Nós foi anos de oração. Agora, se você fala assim, está tudo bem comigo, eu sou o santo, estou bem demais, já está bom demais. Sempre a gente precisa melhorar um pouquinho. Sempre a gente precisa aprender mais um pouquinho. Sempre a gente precisa fazer igual aquela visão lá de Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 47. Andar, a água deu no meu tornozelo. Aí o anjo fala, anda mais, a água deu no meu joelho. Anda mais, a água deu na minha cintura. Anda mais, deu nos ombros. Mergulha mais, não dá no pé. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Sempre mergulhando até na pedra, presidente, cheio. Um crente muito cheio, vai beneficiar todos. Parece, irmãos, eu aprendi isso quando era criança, e realmente parece mesmo. Pessoas que é fria, que não é pentecostal, não vai entender nada do que eu vou falar. Mas parece realmente como se fosse um graveto, um fogo, que está pegando um graveto, está pegando. Parece. Glória a Deus. De forma espiritual. Você é cheio de Deus, você está do lado de um irmão, que está quietinho, mas você tira agora, você vai chorar. Oh Jesus, oh glória a Deus, que presença, que poder. A pessoa está do seu lado e fala, que é isso? O que está sentindo tão glorioso, não sente nada? Eu quero, irmão, eu quero. Aí você vai olhar para ela e derrama o que Deus criou na vida de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, amém? Quem tiver por gentileza. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, terça-feira vai ter um estudo bíblico e os outros dias os estudos irmãos já estão cientes. Quero finalizar falando dos irmãos. Eu acho que eu nunca falei aqui, por isso eu falo pela primeira vez e só uma vez também. Os irmãos já têm ciência. A gente está com um projeto, eu e o pastor Henrique, de abrir uma escola trazendo um estudo mais profundo das Escrituras, trazendo um bacharel livre em teologia aqui na nossa igreja. Vai ser uma vez por semana, 3 horas de estudo bíblico profundo e sistemático, com as apostilas de cada disciplina. Serão 36 disciplinas. Então, curso de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Você vai aprender do básico, do médio ao avançado. Se porventura algum irmão tiver interesse de se aprofundar de forma mais profunda, é só nos procurar, que é um valor bem simbólico, mas é para benefício de Rondonópolis inteiro. Aqui em Rondonópolis está muito atrasado no sentido de conhecimento teológico comparado com São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro e outros lugares. Graças a Deus, a Assembleia de Deus aqui já tem 2 anos que começou o projeto de teologia, mas bem atrasado com as outras Assembleias de Deus também. Mas já está mais de 300 alunos já, que hoje são teólogos para a glória de Deus. Então, os irmãos que tiverem interesse nos procuram para mais informações no nome de Jesus. Amém? Eu estudo teologia há 16 anos e eu sei muito bem, irmãos, que não desfia crente, não deixa você doido, deixa você conhecedor mais e mais da profundeza das Escrituras. Amém? Então, vamos orar. Glória a Deus. Alguma vez, pastor? Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado conosco, demonstrando que o Senhor quer aproximar mais de nós. Eu sei que o Senhor está em todos os lugares, meu Deus. E eu te peço para revela no nosso coração, cada dia mais, para não pecarmos contra ti. Nos convença, Deus, cada dia mais da verdade, do juízo,
da justiça. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa, meu Pai, cada um de nós, trazendo poder, trazendo ousadia, trazendo convencimento, para que nós venhamos, meu Pai, cada dia mais se aprofundar nos teus mistérios. Pai, em nome de Jesus, cumpra o teu querer sobre essa igreja, cumpra o teu querer na nossa família. Meu Pai, cura os enfermos, em nome de Jesus Cristo. Faça um milagre sobrenatural, abra portas, traga, meu Pai, em nome de Jesus, o livramento necessário. Faça conforme a tua vontade na vida de cada um de nós, e aqueles que ainda não é salvo, meu Deus, da nossa família. Salva, Jesus, salva, Jesus. Vai de encontro agora, faça, meu Pai, a obra completa, para que essa pessoa, meu Pai, venha para os cultos, ouvir uma palavra e também, meu Pai, se alegrar conosco, em nome de Jesus. Nós queremos, Jesus, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos lá, ter palma bem alegre, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no coração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as nossas orações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. Toda a igreja diz? Amém. E de paz no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meu Jesus. Domingo tem oração, irmãos, de manhã. 8 horas. Amém. 7h30. Glória a Deus.